Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon. Este é um canal voltado a aprender, como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance, como levar esse estudo para o longo prazo. E no nosso canal a gente ajuda muitas pessoas a se tornarem servidores públicos. Então, para aqueles que eu já ajudei e que estão lá, servidores públicos, eu estou dando meus parabéns, os parabéns para nós, parabéns para mim também, que sou servidor público com muito orgulho. E hoje eu queria falar um vídeo especial parabenizando os servidores públicos. Depois no final eu vou contar para vocês que ainda vale a pena sim ser servidor público e também fazendo um pouquinho de crítica sobre essa situação que faz a gente pensar um pouquinho por que será que os servidores públicos hoje estão sendo os vilões do Brasil. Servidor público e aposentado viraram vilão do Brasil. Será que é verdade isso? Será que nós somos os vilões do Brasil? Então é o vídeo de hoje que eu quero dedicar aos servidores públicos. Então, primeiramente, nós servidores públicos desse Brasilzão aí, nós somos cerca de 12 milhões de pessoas. 12 milhões de pessoas, contando aí a administração direta e a indireta. Para quem não sabe, aí a administração direta compreende as autarquias, compreende as agências reguladoras, compreende as estatais, compreende uma série de empresas públicas que prestam serviço público. Então nós todos, nas três esferas, municipal, estadual e federal, formamos um time aí de 12 milhões de pessoas. E essas 12 milhões de pessoas abocanham mais ou menos cerca de 700 bilhões de reais do Estado, né? O Estado, como o Brasil, né? Ele reparte, ele distribui 700 bilhões para essas 12 milhões de pessoas. E depois ele vai também abocanhar mais uma outra parte para formar mais ou menos 50% do PIB para todo tipo de pessoas que está recebendo benefício, auxílio do governo através de bolsas, de benefício previdenciário e e também aposentadorias, né, obviamente. Então todo esse grupo aí é mais ou menos umas 50 milhões de pessoas. Se você pegar, você vai ver que, pegando a revista Forbes, eu estou usando aí alguns dados que eu colhi do vídeo muito interessante do Eduardo Moreira, economista Eduardo Moreira, tem um canal no YouTube aí, se vocês quiserem procurar, né? Provavelmente vocês já conhecem, ele é muito mais famoso que eu, deve ter uns 200 mil inscritos. O professor Odilon está aí engatinhando com seus cerca de 8 a 9 mil inscritos. Então vamos lá. O que eu peguei de informações lá? 200 pessoas são os 200 bilionários do Brasil. Esses 200 bilionários, eles pegam uma fatia de 17% do PIB. 17% do PIB, que hoje equivale a mais ou menos 1,3 trilhões, 1,3 trilhão de reais. Então essas 200 pessoas abocanham 17% do PIB e anualmente, eles representam 17% do PIB e anualmente eles abocanham cerca de 350 bilhões de reais. Comparado aí com os nossos 12 milhões de servidores, parece ser uma migalha. E também comparado ao nossa gama de aposentados, que também são os vilões, principalmente o aposentado rural, vê se pode. O aposentado rural ele vai ganhar menos de um salário mínimo, ele vai ser vilão do país só porque ele não contribuiu. 200 pessoas têm que abocanhar uma fatia tão grande do PIB de um país. Será que eles fizeram por merecer? Se você olhar a revista Forbes, você vai ver que isso aí vem de gerações, não foi uma pessoa que foi lá e fez, né? Se existe meritocracia, foi meritocracia pro bisavô, pro trisavô desse pessoal aí. Então a questão da meritocracia também fica um pouquinho, a gente pode filosofar muito sobre isso, mas não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, né? Então aí para fazer lá desse ponto a gente tem que falar um pouquinho sobre o Estado. Será que o Estado ele pode equilibrar essa correção? A gente está vendo que a desigualdade no Brasil está crescendo cada vez mais, a desigualdade no mundo está crescendo cada vez mais. A gente viu que o modelo capitalista liberal que nós temos é um modelo que ele promove desigualdade, ele ajuda a desigualdade. Por quê? Porque ninguém quer repartir, né? O cara quer repartir, depois vai repartir um mínimo ali, fazer ações assistenciais, mas quem tem que repartir, quem reparte com maior
abocanha mais, quem consegue repartir mesmo é o Estado. Isso a gente vai ver que o Estado surge lá depois da era dos contratualistas, lá com Montesquieu, o pessoal já estudou, vamos lá recapitular. O Estado, principalmente, ele surge como um Estado de direito. É o Estado mínimo, o Estado liberal, o Estado mínimo possível. Por quê? Porque ele tem que dar apenas duas coisinhas para o cidadão, né? Ele tem que dar segurança, aí entra o direito penal a 1000, e também tem que dar, além de segurança, tem que consagrar os direitos fundamentais, que é colocar o rei, né, antigo rei, abaixo do Estado. Ou seja, primeiro o Estado, um Estado é igual para todos, né, igual para todos, e o rei abaixo do Estado, o rei como um igual também. Você vai ver que esses dois predicados do Estado aí que a gente comentou, ele serve exatamente para a burguesia, né? Primeiro, um Estado, botar o rei abaixo do Estado, ou seja, o que ele quer fazer? Ele quer fazer com que os juros, os impostos não sejam tão exorbitantes como estavam sendo, né? Os impostos, o rei estava com altas cargas tributárias para poder sustentar aquele pessoal lá que era da realeza, que era da aristocracia. Então, primeiro, acabar com isso aí. E a segunda coisa que o burguês queria também é que outras pessoas não fossem pegar na mão grande as suas posses, suas propriedades, sua riqueza. Então, também declarou direitos fundamentais. Então, eu tenho direito às minhas posses, eu tenho direito de propriedade, né, em detrimento aos outros. Então, servia exatamente para esses propósito burguês. Aí depois a gente viu que o Estado, ele não cumpre o seu papel se ele ficar só nesse modelo de mínimo, esse modelo apenas de colocar o rei ou o presidente, no caso, abaixo do Estado, e ao mesmo tempo colocar, dar direitos fundamentais, porque tem gente que não tem direito fundamental. Então não adiantava nada a gente idealizar um cidadão em abstrato quando o cidadão concreto lá estava sofrendo. E isso aí ficou escancarado quando? Na Revolução Industrial, né? E com a Revolução Industrial se viu a necessidade do Estado ser também um Estado de distribuição de renda. E aí surge outra função do Estado, que é distribuir renda. Exatamente isso que ele faz quando ele tem uma máquina estatal, quando ele tem servidores públicos que cumprem funções do Estado e também devem ser retribuídos. E quando tem aposentados que cumpriram a sua função e também devem ser retribuídos no final, ou até mesmo pessoas que não cumpriram nada, mas que precisam de assistencialismo. Então esse Estado, ele precisa promover essa distribuição de renda. E a gente viu que se a gente deixar para o homem distribuir renda, o homem não distribui renda, né? Se uma estatal que produz 100 milhões de reais, por exemplo, no ano, ela for privatizada e passar a produzir 200 milhões, a gente sabe que esses 100 milhões que ela tinha antes, com certeza ela vai distribuir para o Estado, né? Pagando servidores públicos, ajudando no assistencialismo. Agora, essa empresa vai só distribuir para os seus acionistas principais lá, para o seu dono, ele vai acumular cada vez mais, e aí aquela parcela que o pessoal coloca para assistencialismo, para beneficência, isso aí é uma parcela ínfima, isso não vai resolver. Então a gente tem que pensar um pouquinho nesse modelo de Estado, né? Claro que algumas empresas podem e devem ser privatizadas, mas esse modelo maluco que a gente está vendo aí de privatização, de colocar o servidor público como vilão, o aposentado como vilão, pera lá, né? E a aposentadoria? E quando nós tínhamos uma pirâmide invertida, quando tinha dinheiro, quando todo esse pessoal que hoje está aposentado, que é o vilão, quando eles estavam contribuindo lá, e quando eles contribuíam e aquele dinheiro ia para obras, e era realocado para outros lugares, agora está a hora do Estado colocar o que ele realocou lá atrás, né? Então tem que ver isso aí também, tá certo? E queria dar um parabéns de novo para os servidores públicos. Minha família tem o exemplo da minha mãe, que é servidora pública, e dou os parabéns para ela, servidora pública desde 1970, e sempre combativa e aguerrida. Hoje participa de associações e defende exatamente os direitos dos aposentados. Hoje não estou aposentado, hoje você talvez que esteja me ouvindo talvez não esteja aposentado,
mas se sobrar algum direito lá pra frente, é porque tem pessoas lá atrás, né, como a minha mãe, como tantas outras pessoas aguerridas, combativas, que lutam pelos direitos dos aposentados, que eles estão lá segurando, tentando não passar tanta maldades aí nessas reformas, né? Nós vamos ter uma reforma administrativa pela frente, então tem que ter muito aguerrimento e muita luta aí para continuar forte aí no serviço público. Então, para você que está estudando para concurso e que quer um dia ser servidor público, eu continuo estimulando isso. Estimulando porque se aqui tá ruim, lá tá pior, né? A estabilidade ainda você pode programar, você tem férias, você tem a carga horária já fixada, você pode eventualmente sair do escritório, sair do trabalho, esquecer e pensar só na família, né? Muitas vezes na iniciativa privada, às vezes a gente tem visto que o trabalho chega a ser de 16 horas por dia, que a pessoa está em casa recebendo, sendo bombardeado por e-mails, sendo bombardeado por uma série de mensagens no WhatsApp, Telegram. É uma loucura, né? O cara não consegue parar, o cara dorme pensando, o estresse aumenta, né? Claro que você perde a chance aqui no serviço público de ser um rico milionário, mas em compensação você tem estabilidade, você pode pensar mais na família, você pode ter o seu período mais descanso. Claro que tem também aquele pessoal que no serviço público entra em cargos em comissões, cargos de chefia, e aí realmente a atividade aumenta, começa a pensar muito mais no trabalho do que na família, mas pode ser, ou você tem que querer isso, né, primeiramente, e depois não é por um período muito longo. Mas no geral você tem mais condições, com certeza você é remunerado para isso, mas no geral você tem mais condições de poder ter uma vida mais tranquila, com estabilidade, com férias, com programação, e essa aí é a grande vantagem de ser servidor público. E aí você dá uma contribuição aí para a sociedade, retribui da melhor maneira possível dentro do seu trabalho. Se o seu trabalho é ser um advogado público que nem o meu, que faça o melhor possível, que defenda a instituição na qual você está trabalhando. Se o seu trabalho é na polícia, que você faça o melhor possível pela polícia. E se o seu trabalho é na repartição, fazendo um trabalho burocrático, que seja aquele trabalho burocrático que ajude, que seja um trabalho que vá gerar resultados para onde você está trabalhando, tá bom? Um grande abraço. O vídeo de hoje ficou um pouquinho longo, mas é para mais uma homenagem ao servidor público, falar um pouquinho sobre essa história de vilão do servidor público e estimular você a vir aqui para esse lado, você que ainda está estudando para concurso. Então, se você gostou do vídeo, dê o like, compartilhe o vídeo, clica nas inscrições caso você não seja inscrito, e se você é inscrito, toda semana a gente tem muito vídeo legal, e para você ser notificado tem que apertar aqui na sinetinha, tá bom? Grande abraço e a gente fica por aqui.